você está, está, está aqui conosco nessa leitura. Então, vamos começar hoje, né? Recomeçar através das desordens do amor e todas as suas implicações. Ana, você está pronta? Posso sim. Então, as desordens do amor. Deixa eu voltar aqui para você. Sim, colocar assim. Isso. Então, vamos à nossa leitura. Até agora, pode parecer que os movimentos do amor que agem em nossa alma coletiva pesam mais sobre seus membros do que ajudam. Contudo, nossa alma coletiva segue ordens que lhe são predeterminadas, partindo de fora. Ao contrário do campo espiritual, que obscurece as nossas percepções por meio de sistemas de crenças. Tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação humana. Essas ordens são pré-estabelecidas nas nossas relações humanas e, assim, em nossa alma coletiva. Elas também são trazidas à tona pelas constelações familiares. Em primeiro lugar, como violações contra tais ordens, por meio dos seus opostos, de suas desordens. Falarei agora sobre cada uma dessas ordens e seus opostos. Basicamente, trata-se apenas de duas. O direito igual de pertencimento. Nossa alma coletiva dá importância fundamental à sua completude. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. Essa ordem se transforma em desordem quando alguém é excluído dessa comunidade, apesar de pertencer a ela. Por exemplo, quando alguém diz ao outro: minha vida tem prioridade sobre a sua. Observamos isso quando alguém aborta ou adota um filho. Muitas vezes, um indivíduo é excluído por não satisfazer as exigências morais desse grupo. Quem define essas exigências morais? É o chamado campo espiritual que decide quem pode ou não pode pertencer. Nesse sentido, ele vai contra a ordem do igual direito de pertencimento para todos. No campo espiritual, justifica essa exclusão por meio de sua moral. A ordem espiritual superior, que concede a todos o que pertence o mesmo direito de pertencimento, não tolera exclusões. Se, mesmo assim, isso ocorre, ele coloca um movimento em ação e resgata o excluído. Utiliza outro membro da família como representante. Este deve, então, representar o membro excluído, sem que tenha consciência disso. Em consequência, esse membro da família também se sente excluído. O movimento em uma pressão interna, movido por uma pressão interna, ele também se exclui e se comporta de maneira tal que precisa ir embora. Por exemplo, tornando-se culpado ou doente, ou colocando a própria vida em jogo, perdendo-a, e não ser o outro membro a não ser que o outro membro da família diga internamente: eu por você. Por exemplo, uma criança. Com isso, a desordem da exclusão passa para a próxima rodada, sem ter sido colocada realmente em ordem. Você ainda pode me acompanhar? É demais para você? Você se reconhece em movimento que faz adoecer? Devo interromper aqui meus esforços no sentido de trazer à tona diversos planos de fundos ocultos daquilo que te faz adoecer? Por favor, quero deixar claro para você que, acima de tudo, o importante para mim aqui são os caminhos que possibilitam a cura.
suporte um pouco mais, até que apareça finalmente a luz no final do túnel que leva ao lado de fora. Antes e depois. Outra desordem que, em diversos aspectos, torna um indivíduo doente e também constitui as outras formas, obstáculos ao sucesso da vida e a avaliação da hierarquia do antes e depois. Em nossa cultura, a hierarquia foi amplamente excluída da consciência. Quanto mais a ignoramos, maior o efeito do adoecer exercido por ela. Principalmente porque, muitas vezes, aparece em forma de amor. Aqui também se observa que a arrogância do amor, que viola a hierarquia, possui um efeito nocivo sobre a saúde e o sucesso. O que significa antes ou depois da nossa alma coletiva? No sentido original, antes e depois são entendidos temporalmente. Quer dizer, aquele que existiu temporalmente mais cedo, ou seja, que nasce antes do outro, tem precedência aos que vieram depois. Nesse sentido, o filho primogênito tem precedência em relação ao segundo, independentemente do sexo. Esse antes ou depois determina a hierarquia entre os irmãos e, de fato, entre todos, incluindo os que morreram precocemente ou abortados. A hierarquia, nesse sentido, é uma ordem original. Ela é válida também em outros aspectos em nossos relacionamentos. Por exemplo, os pais iniciam a família conjuntamente, como um casal. Ambos assumem pertencer perante aos filhos a primeira posição, a qual não pode ser disputada por eles, por ninguém, nem mesmo por uma autoridade. Eles vêm em primeiro lugar. Essa hierarquia também vale para as empresas e na profissão. Contudo, irei me restringir às relações nas quais essa desordem pode adoecer as pessoas e levá-las à morte, sem que estejam conscientes disso. Como se revela essa desordem em nossa família? Ela se revela na frase interna: eu por você. Ou seja, quando um indivíduo que veio depois assume arrogantemente algo por alguém que já está lá antes dele. Por exemplo, quando um filho diz essa frase internamente à mãe ou ao pai, ao ver que eles querem ir embora, essa frase transforma o filho em herói. Os filhos em herói. Todo herói de uma tragédia assume quando criança algo que compete apenas aos indivíduos que já estavam lá antes dele. Nesse sentido, essa frase se associa com a frase de um indivíduo que já estava lá antes dele. Você por mim. No final das tragédias é conhecido. Termina com a morte do herói e com a morte de suas vítimas. Estou me referindo aos pequenos heróis que ficam doentes ou morrem no lugar da mãe ou do pai, para preservar suas vidas, para preservar as vidas deles ou para salvar outro membro da família. Continua, Maria? Sim. Tá. A redenção. A religião e seus ensinamentos sobre o pecado original, por meio dos quais afirma a necessidade do homem de redenção e expiação, está completamente submetida à expressão eu por você. Primeiro, nós a vemos em Jesus, que assumiu para si, como representante de todos, as expiações para os seus pecados,
por meio do seu autossacrifício. A mesma máxima é utilizada de diversas formas em seus adeptos e colocadas em prática, com base em uma expressão de Jesus: ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Ou seja, o amor de quem diz: eu por você. O quantos autossacrifícios e quantas abnegações e quantos heroísmos e quantos sentimentos de superioridades e quantas doenças e mortes heróicas levou essa frase? Quantos são sacrificados por essa frase? Não continuarei me aprofundando nessa conexão. Elas estão ligadas à base de nossa cultura e ao nosso campo espiritual no qual ele se fundamenta. Mesmo assim, torno claro como essas considerações, até que ponto as doenças e a morte precoce de muitos são motivadas pela religião. Por exemplo, as expiações pela própria culpa ou pela culpa de outros. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, deixa eu virar aqui. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre esse contexto, né? Principalmente nas questões das desordens. Então, basicamente, olha que ele traz assim, que são duas as grandes desordens do amor. Primeiro, quando nós não consideramos o lugar e o direito do pertencimento. Aquilo que foi ferido no nosso pertencimento. E eu estava ouvindo, agora há pouco, uma fala de um constelador que fez uma constelação. Eu vou colocar no grupo, né, para que vocês possam me acompanhar. Ele fez uma constelação também no Senado Federal a respeito do Brasil e do lugar de Portugal. Né? E eu lembro, em 2014, quando o Berto estava em Brasília, né, ele estava no Museu do Índio, ele falou assim, que esse é um país inagovernável. E o que ele estava dizendo naquele momento era dizendo aonde estão os excluídos. Em que lugar ficou os excluídos? E, naturalmente, a gente precisa ver que também, além de excluirmos os índios, os negros, excluímos também os portugueses. Ele faz uma analogia bem interessante, porque os portugueses é considerado o pai, que deixa sua semente na terra, nessa terra brasileira. E quando a gente faz uma exclusão ao pai, qual é a raiz que nós temos? Aonde que ficamos quando precisamos excluir o pai ou mãe das nossas vidas? Então, parece ser algo bem comum essas dores infantis, que se apodera do nosso racional. E aí a gente tem que questionar a nossa adultez em relação a isso. Então, esse campo espiritual, onde tudo está registrado, ele não tolera exclusões. Assim como o Berto traz também, né? Que nenhum sistema suporta exclusões. E como é que nós continuamos a excluir os membros da família? E muitas vezes a exclusão pode não estar aqui, eu não excluo, mas ela pode estar aqui. Né? Porque o caminho mais difícil de percorrermos é daqui para cá. Então, se não tolera a exclusão, o excluído vai estar sempre sendo representado pela próxima geração. Eu acho isso bastante sério, né? E é bastante sério, primeiro porque é a base das doenças. Não só as doenças físicas, mas as doenças comportamentais, as doenças da nossa psique. Então, o chamado campo espiritual.
Olha que ele traz aqui, né? Ao contrário do campo espiritual, que obscurece a nossa percepção através dos sistemas de crença. Tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação humana. Se é o substrato das relações humanas, o campo espiritual ele revela algo que está na desordem. Essa desordem do amor. E nesse campo, nessa esfera espiritual, que é superior a todos, que pertence a todos, ele traz que não suporta as exclusões. Quando não suporta as exclusões, ele está voltado também para aquele lugar que precisamos olhar, e para os caminhos que nos possibilitam a cura. Então, a cura das relações está potencialmente interligado à cura do campo físico e do campo psicoemocional. Porque algo foi estar fora clusão, ou seja, é um termo da psicanálise, né? Mas o que está fora, o que está colocado do lado de fora, sim, isso provoca confusões e traz dor aos nossos sistemas. Então, quando ele traz aqui, né, nessa antes e depois, que é a segunda ordem, que é a ordem da hierarquia. O que ficou ferido na ordem da hierarquia? O que não está dentro daquilo que precisa ser visto como precedente. Quem veio primeiro? Então, é preciso que você faça uma autoavaliação e veja no seu interior como está a sua relação com o seu pai e sua mãe. Como é sentido isso? Os dois estão equivalentes? Ou alguém dos dois, um dos dois está mais à frente e o outro mais atrás? Como está no seu coração os seus pais? E qual é a ordem original? Então, entre os seus irmãos, na fratria, como está a relação entre os irmãos? Muito eu tenho visto que muitas coisas acontecem nas famílias também quando é ferido essa segunda lei. A lei de pertencimento está num aspecto muito amplo, no social, nas famílias, no casal, pai e mãe. A hierarquia é a segunda ordem onde se fere o lugar. O lugar. Quem veio primeiro? E a hora que ele faz uma referência muito interessante aqui aos irmãos. Qual irmão que veio primeiro? E quem está do lado de fora? Quem não foi considerado? E essas dores, muitas vezes, elas não são ditas. Elas são potencialmente sentidas. Sentidas, mas reveladas nos comportamentos difíceis, nas dores que circunda entre todas as pessoas. Então, quando a gente se arroga, ser maior que alguém, principalmente quem veio antes, sofremos as consequências. E ele também fala das tragédias, quando se assume no lugar indevido. Quantas tragédias não ocorrem? Termina com a morte do herói e com a morte de suas vítimas. Então, é por isso que havia muita consequência no nosso pensar, no nosso sentir e nas nossas posições. Como é que passamos a nos posicionar frente a tantas dificuldades? A Ana agora traz uma pergunta. Deixa eu ver, Ana, você aqui, deixa eu girar aqui um pouquinho para te colocar aqui. Sim, pode perguntar, Ana.
É uma colocação, né, Maria? Porque eu acho muito importante quando a gente está falando dessa ordem, da hierarquia e do pertencimento, é quando os nossos pais ficam mais velhos. Sim. Que eu acho que é um momento muito importante, que a gente não deve deixar de cuidá-los, mas não esquecer que eles são os nossos pais. Obedecer à hierarquia, à precedência e dar os devidos cuidados, né? Esse é um momento muito delicado nessa relação, né? Sim, sim. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Sim. Quando se estar nesse lugar do cuidador é estar no lugar humilde. Quem veio primeiro, veio primeiro. O fato de você poder estar a serviço de seus pais te deixa também no lugar pequeno. E às vezes a confusão é quando se dá uma voz, você tira a possibilidade do outro decidir a forma como quer ser tratado, quiçá a forma como quer ser finalizado a existência. Porque há que ter respeito. E aí eu lembro, quando meu pai estava na UTI, o médico disse, eu fiz tudo por ele, tudo, porque eu tentei reanimá-lo várias vezes. Eu perguntei para ele, quantos anos você teve formado? Ele dizia, 5 anos. Eu disse, meu querido, a vida é finita. E precisamos respeitar o fluxo da vida. Não está nas tuas mãos salvar ninguém. Não está na mão dos filhos salvar os pais. Por favor. Não é esse o seu lugar. Enquanto estamos nesse lugar cientes e tranquilos quanto ao que a gente precisa realizar quanto cuidadores, estamos numa posição respeitosa. E é aí é que precisa estar nesse lugar. O que eu escuto, o que eu preciso realizar, o que eu peço permissão para fazer. Permissão. Assim como a gente precisa pedir permissão ao entrar na família do nosso cônjuge. Permissão. Para que a gente possa ter um lugar respeitoso em relação à hierarquia. Agora, a Ingrid está querendo falar. Deixa eu passar aqui para a Ingrid. Ingrid. Oi, Maria, querida. Boa tarde a todas. Eu fiquei um pouco em dúvida nessa questão do herói, que fala na hierarquia. Se pode ser levado mais para o lado literal, vamos dizer assim. Por exemplo, um avó ou um avô que trate o neto como herói, que se refira a ele como meu herói. Quais são as implicações das dores não ditas, né? Dos sentimentos que estão por trás disso e que comportamentos que podem ser desafiadores em relação a isso. Se você puder me ajudar a clarear um pouco essa questão. Bem, uma é quando tem uma fala amorosíssima, que diz assim, você é meu herói, você é meu tudo, por você eu me mobilizo na alegria e você me dá vida, né? Porque geralmente os netos dão muita vida e há uma renovação com o novo. Né? A outra é quando um filho se coloca nesse lugar de salvador dos pais, ou se esse filho coloca nesse lugar de salvador dos netos, ou dos avós, né? Neto no lugar dos avós. Então, geralmente é o filho que diz para os pais, eu por você. Eu posso, quando ele se sente ameaçado de não ter o pai ou a mãe, onde eles podem estar sob ameaça, o filho pode dizer, eu por você. É algo que ele diz, não dizendo com as palavras, mas dizendo com a intenção. Quando eles falam através da intenção.
Então, eu acho que o próximo movimento é a meditação que nós vamos fazer agora, que ela está voltada exatamente para essas frases. Como se liberar dessas frases ditas? Porque todo herói de uma tragédia assume, quando criança, algo que compete apenas aos indivíduos, ou seja, aos adultos. Não compete à criança salvar os pais. Essa frase é dita por uma tentativa inocente, ingênua, de tentar salvar. Olha aqui quando ele fala, estou me referindo aos pequenos heróis, que ficam doentes ou morrem no lugar de pai e mãe. É o amor cego. É o amor tentando salvar. Ajudou você a entender? Essa relação de avós e netos não afeta, no caso, os netos. Seria mais os filhos com os pais. Isso, os filhos com os pais. Ajudou, obrigada. Ok. Então, vamos fazer a meditação. Eu vou fazer a meditação para vocês. Eu gostaria que vocês pudessem fechar os olhos e entrar no movimento de percepção das imagens exteriores, né? E não esquecer que a alma só segue as imagens. É uma frase muito antiga e foi também de Virginia Satir. Nós seguimos as imagens. Meditação, nossas próprias frases internas. Tomamos um tempo para nós mesmos e entramos em um estado de meditação profundo e quieto. Ele é alcançado mais facilmente quando permanecemos no momento como ele é, sem interferir, e sem olhar para frente ou para trás. Após alguns instantes, retomamos a nossa infância. Olhemos para as situações nas quais nos preocupamos com nossa mãe, com nosso pai. A preocupação principal de um filho é sempre se os pais irão permanecer, se irão embora ou se ficarão doentes ou morrer. Olhamos para essas situações com os olhos da criança, que um dia fomos. O que acontecia em nossa alma? Como lidamos com os nossos medos? Havia uma frase que dizíamos? Fizemos uma promessa a um poder maior, ou até mesmo um voto no sentido de se você fizer com eles, com que eles fiquem, então eu irei. Tais frases são similares à frase antes eu do que você. A pergunta é: o que sacrificamos em tal ocasião e o que estamos dispostos a sacrificar como retribuição pela dádiva de que a situação da mãe ou de um outro membro familiar melhorasse, permitindo-lhe permanecer conosco? Será que sacrificamos internamente algo de nossa saúde? Estávamos dispostos até a morrer? Como isso afetou a nossa vida? Como passamos a nos relacionar com o nosso corpo? A pergunta é: como é possível desfazer essas promessas e essas frases? Como reencontramos novamente a perspectiva de vida plena, nossa alegria e nossa saúde? Olhamos para as pessoas pelas quais estávamos dispostos a sacrificar tudo, apenas para que pudesse permanecer
e que melhorassem. Ajoelhamo-nos internamente perante elas, internamente, e as olhamos. Após algum tempo, ao nos sentirmos realmente numa posição inferior e permanecermos e percebermos sua grandeza perante nós, dizemos: aqui vocês são grandes. Aqui vocês permanecem como os grandes. Permanecem vocês, perante vocês, eu sou pequeno. E permaneço pequeno. Depois, olhamos para eles, para além deles, para um poder eterno, em cujas mãos, então, exclusivamente o destino deles e o nosso. Talvez naquela época, tenhamos chamados esse poder de Deus. Olhamos esse poder nos olhos e talvez possamos ver como as lágrimas escorrem sobre suas faces. Ao ver tudo aquilo que tivemos dispostos a sacrificar pelos nossos pais ou por outros. Ele nos dá a mão. Reunimos toda a nossa coragem e dissemos a ele: por favor, retire todas essas frases, todas as minhas promessas, todas as minhas esperanças daquele tempo. Eu as coloco em suas mãos e as entrego ao seu amor. Da mesma forma que lhe pedi para salvar meus pais, ou quem quer que eu tenha lhe pedido para salvar, salve também a mim dessas frases, por favor. Depois, esperamos bastante até perceber o que se transformou em nosso corpo e em nosso sentimento de vida. E dizemos a esse poder: eu sou grato. Aqui, acompanhei-o apenas nessa última frase. De maneira similar, você pode encontrar por si só a solução para outras duas frases. Você por mim e eu também. Se você achar a solução também nesses casos, penetrará num outro campo espiritual. Num campo espiritual amigável perante a vida de todos nós. De que forma? Feliz. E quando nos liberamos das frases que nos deixaram no lugar indevido, seguimos a nossa vida feliz, com mais força, com mais saúde, com mais alegria, gratos. Quando a gente coloca de novo sobre a ordem e na ordem do pertencimento, respeitando tudo o que pertence e respeitando a hierarquia de quem veio primeiro. O poder do pertencimento, onde todos pertencem.
e o poder de restaurar a hierarquia. Quem veio primeiro? E isso é bastante sutil, porque muitas vezes nós não percebemos quando fazemos esse movimento. E é necessário que você possa ficar atento para perceber essas duas grandes leis. A lei do pertencimento e a lei da hierarquia. Para que a gente não possa estar ferindo o nosso sistema, nem contribuindo para dores aos nossos descendentes. Então, quero agradecer hoje a vocês. Quero saber se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem nenhuma pergunta, mas se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer aqui pelo Instagram. Ou fazer a pergunta no grupo. Então, a Ana fala só agradecer. E eu também estou aqui. Um movimento de gratidão. De gratidão. De gratidão às angústias. Hoje eu me deparei com a grande angústia. Gratidão pelo meu corpo a sinalizar que hoje eu não estou bem. Eu preciso olhar para ele. Gratidão por aquilo que ficou separado em mim. Porque o que adoece é quando acontece as separações. Algo não foi grande. Assim como todos nós passamos. Mas eu quero deixar registrado isso aqui com vocês. Humana, comum, como todas as pessoas. Gratidão. E aí nos despedimos aqui e seguimos para o próximo encontro, né? Então vamos trabalhar a consciência leve e vamos fazer também entender a consciência espiritual e fazermos várias meditações. Esse livro é muito curativo. Ele traz muitas meditações. É o poder que nós temos de criar imagens sanadoras. Então, se vocês quiserem, quem quiser aqui também ver depois dessa live, pode fazer as suas perguntas e vamos respondendo, nos ajudando mutuamente. Um grande abraço e muito obrigada. Obrigada, Maria. Um beijo. Obrigada, um beijo, gente. Obrigada, até semana que vem. Obrigada, Feito, Maria. Maria. Tchau, tchau. Um beijo enorme para todos. Todos que estão aqui, que vão chegar depois, né? Obrigada, Ana. Leitura linda. Beijinho, Maria. Beijinho, querida. Beijinho, Maria.